Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão, convido o vereador Jeová Alves para fazer a leitura bíblica. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Salmo 40, versículos do 1 ao 4. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário Rogério Santiago. Boa tarde a todos. Ata da 51ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada nos 30 dias do mês de maio do ano 2018, às 17 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Iranigues Medeiros, ladeado pelo secretário Gustavo Negócio de Freitas e Rogério César Santiago, além dos demais edis Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativão Alves Moura de Paiva, Ítalo de Brito Siqueira, Cádia Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Alessa Freire dos Santos, ausentes com suas falas justificadas, vereador Abdênis Alustiano da Silva, Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Ana Michele Faria Cabral, Jeová Alves da Costa e Vandilma Maria de Oliveira. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Binho de Ambrosio para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 7, versículo 13 do livro de São Marcos. A ata da 12ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações e projeto de lei ordinário número 047/2018, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ralessa Creide dos Santos. Moção de apoio número 01/2018, autor Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores. Moção de pesar 012/2018, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior. Portaria 010/2018, autor Poder Legislativo Municipal, presidência da Câmara Municipal. O presidente Iranigues Medeiros passou a palavra ao líder do prefeito Rogério César Santiago, mesmo informou o seguinte, que o uso do tempo da liderança apenas para responder um questionamento da vereadora Fativão Alves Moura em relação à empresa na área de saúde, que não estava sendo realizado o pagamento devidamente, onde a empresa terceirizada que presta serviços de fisioterapia recebeu o pagamento até o final de dezembro, ficando o restante a pagar no final de janeiro como o resto a pagar, assim como as outras empresas. Prosseguindo, o vereador Rogério Santiago informou o seguinte, que todos são sabedores que o orçamento abre em abril, para que seja feito o planejamento e depois pagamento dessas faturas. E explicou que o Tribunal de Contas da União está dentro da Secretaria Municipal de Saúde fazendo orientação desse sistema, da sua implantação, e fiscalizando para saber se o mesmo está sendo implantado. Ou seja, o sistema é para que os pagamentos sejam feitos cronologicamente para que aquela empresa não seja beneficiada na frente de outra. Continuando, o vereador Rogério Santiago relembrou que o secretário de Finanças Giovanni Júnior informou que o orçamento foi aberto e tem dinheiro, mas só falta a finalização da implantação desse sistema. E aos donos das empresas terceirizadas estão cientes dessa colocação. O vereador Rogério César Santiago encerrou seu pronunciamento, deixando claro que discorda da empresa quando ela emitiu uma carta para os seus usuários e para que iam até ela que não fossem recebidos porque estava com falta de pagamento da Prefeitura Municipal de Parnamirim. A empresa sabe que por que não está sendo pago. Não havendo nenhum vereador para a tribuna e nenhuma matéria deliberar, o senhor presidente Iranigues Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia 4 de junho do corrente mês de horário regimental. Para constar aí, o Rogério César Santiago, secretário, faz lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 30 de maio de 2018. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Ata em votação.
Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos a leitura do expediente pelo primeiro secretário do Estado de Negócios. Boa tarde a todos. O expediente do dia hoje consta com indicações, projeto de lei ordinária, requerimentos, resolução e correspondência. Indicação número 586. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana serviço de pintura de faixa de pedestre e colocação das placas para sinalização de travessia de pedestre e o posicionamento da indicada Avenida João 23 com cruzamento com a Rua Dom João, no bairro Coabinal. Indicação 587/2018, vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de manutenção e ampliação da iluminação, colocando mais 4 postes na rua do interior do Cemitério Público de Nova Esperança. Indicação 592, vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal Planejamento e Finanças e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Procuradoria-Geral do município que une esforço no sentido de elaborar o projeto de lei complementar para equiparar gratificações de diretores e vice-diretores escolares não eleitos aos da gestão democrática. Indicação 598. Vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Assistência Social que une esforços para instalar os pontos de internet nos prédios onde funcionam os conselhos tutelares. Indicação 603. Vereadora Fativan indica a chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria de Serviço Urbano a implantação de 2 postes de iluminação pública na travessa Padre Feijó, localizada entre a Rua Padre Feijó e a Rua Francisco das Chagas, no bairro da Liberdade. Indicação 604. Vereadora Fativan indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripá na Rua Tiago Queiroz, Jéssica Débora de Bezerra e Antônio Etelvino da Costa, no loteamento Parque Zona Sul, no bairro Encanto Verde. Projeto de lei ordinário. Projeto de lei número 61/2018. Dispõe sobre a instalação de placa de alerta em locais com alta incidência de acidentes no trânsito no âmbito municipal de Parnamirim e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento número 60/2018. Vereadora Raimunda Nilde e vereadora Fativan vem respeitosamente requerer, ouvido ao plenário com conformidade no artigo 150 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, autorização para a realização de audiência pública com o tema Revisão do Código Tributário do município de Parnamirim, para ser realizada em data a definir. Requerimento número 61/2018. Ao plenário, a mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, subscrita a forma regimental em vigência, considerando a Lei Complementar Federal número 141 de 3 de janeiro de 2012, considerando o artigo 93 da Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente requerer ouvido plenário a autorização para realizar a audiência pública para tratar sobre as prestações de contas das aplicações do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Municipal referente ao ano 2017 e ser realizado no dia 25 de junho do corrente ano, às 9 horas. Mesa diretora. Requerimento número 62. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, subscrita de forma regimental, vem respeitosamente requerer ouvido plenário autorização para realizar audiência pública para tratar sobre a atual situação do Centro de Regulação do município, a ser realizado dia 17 de julho do corrente ano, às 9 horas. Resolução. Resolução número 04/2018. Dispõe sobre a Frente Parlamentar da Promoção e Defesa da Igualdade Racial e dá outras providências.
A mesa da Câmara Parnamirim, no uso de suas atribuições, a Câmara aprovou e seu presidente promulga a seguinte resolução. Fica instituído com a sede da Câmara Municipal Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Igualdade Racial. A Frente de Promoção da Defesa da Igualdade Racial, em suas atividades plenárias e públicas, é aberta a participação de todos aqueles que têm interesses na nacionalidade desta frente. Correspondências. Ofícios. Ofício número 18/2018, gabinete da vereadora Ana Michele. A vereadora Ana Michele vem por meio de solicitar a mudança da data da audiência pública, políticas públicas de habitação de interesse social do município de Parnamirim, referente ao requerimento número 17/2018 para o seguinte semestre do corrente ano. Respeitosamente, Ana Michele Farias Cabral. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente. Presente no plenário, vereador Manuel Diniz, vereador Jeová, vereadora Vandilma, vereador Alex, vereadora Fativan, vereador Betinho, vereador Abdene, vereador Binho e vereadora Ana Michele. Expediente, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. Na sessão de hoje temos 2 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Fátima Alves para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aqui no nosso plenário, a todos que nos assistem pela Livre TV, pela TV Câmara e que nos escutam pela rádio. Senhor presidente, tenho 2 assuntos hoje que me traz a essa casa. Como sempre, assumo essa tribuna mais uma vez aqui na cidade de Parnamirim, no nosso plenário, na nossa casa, né? Com indignação, com preocupação, com as coisas que vêm acontecendo na cidade de Parnamirim. Infelizmente, não tem como vir a essa tribuna e falar algo que está bom, algo que esteja acontecendo na cidade de Parnamirim, de benfeitorias para a cidade. No último dia 16 de maio, nós fizemos aqui uma convocação, né, que foi aprovado por todos os vereadores, com o representante da Solaris, senhor Caio Ramon, onde durante alguns meses já vinham com atrasos de pagamentos da empresa, né, terceirizada, a Crash e a Solaris. E naquele momento, o senhor Caio, inclusive foi convocado também o secretário de administração, Fábio Sarinho, o secretário de finanças, Giovanni Júnior, para poder esclarecer o que estava acontecendo. E naquele momento, o senhor, resumindo toda a nossa conversa que tivemos aqui com os vereadores, ele falou que até o final de maio, todos os pagamentos estariam na conta dos seus funcionários, férias, vale alimentação. Inclusive, no momento que nós fizemos essa convocação, houve um alvoroço, né, da empresa para adiantar alguns pagamentos que estavam atrasados. E naquele momento que ele estava aqui, prestando esclarecimentos para nós, vereadores, e para a população de Parnamirim, em especial os trabalhadores da Solaris e da Crash, ele falou que até o final do mês estariam tudo pago. A única coisa que nós não fizemos a pergunta é qual mês ele pagaria o restante ou o pagamento do mês. A gente esqueceu de fazer essa pergunta. Então, nobres vereadores,
nós estamos mais uma vez com a mesma problemática da falta de pagamentos das terceirizadas. Pagamento esses, nobres vereadores, que são funcionários que no máximo recebem R$ 1.300. São funcionários que eles assumem a sua função na hora que ele chega no seu trabalho e no final do seu expediente. Vocês podem contar nas escolas, em postos de saúde, em qualquer função que eles assumiram, eles estão lá, sim, prestando os seus serviços. E mais uma vez, a vereadora Fativan Alves está aqui na tribuna cobrando que esse pagamento seja feito. E no momento que os secretários, né, de administração e finanças e o representante da empresa Solares e Crash estavam aqui, ele falou, não foi só para a vereadora Fativan, foi para todos os vereadores que esse pagamento estaria na conta dos seus funcionários até final do mês. Então, vereadores, nós não podemos deixar isso acontecer na cidade de Parnamirim. Já basta tudo que vem acontecendo na cidade, né? Agora, ontem mesmo eu fiz uma visita em Nova Esperança, fui chamada lá para verificar a situação do bairro. E digo a vocês, uma situação de calamidade pública. Isso nós estamos falando na terceira maior cidade do estado. Uma cidade que deveria ser respeitada por todos nós, ser respeitada mundialmente, o Rio Grande do Norte inteiro. E, infelizmente, todos os dias nós estamos aparecendo nas mídias sociais, na TV, com muita vergonha. Cada dia é um escândalo diferente na nossa cidade. Cada dia, infelizmente, é uma novidade diferente. Então, em Nova Esperança, quando eu fiz a visita lá, tem lá as ruas Porto Rico, José Simão da Silva, Jamaica, Bahamas, El Salvador e, inclusive, as ruas Rosa Fernandes com a Antônio de Paula, que é aquela do IF e vai para o UPA, está intransitável. São ruas importantes para a cidade de Parnamirim. São ruas que têm um movimento enorme de carro e de pessoas. A gente não conseguiu passar naquelas ruas. Precisa parar para um carro passar. Ruas que têm um movimento enorme. Além de ter o IF ali próximo, a gente tem a UPA e o bairro de Nova Esperança, que a cada dia está crescendo mais. E o que a gente encontrou foi ruas cheias de buracos, lixo por toda a parte e ruas com asfaltos, principalmente aquela da UPA, esburacado. Não tem nenhuma condição de se passar um carro naquela rua. Concedo a parte ao vereador Alex. Quero agradecer pela parte, vereadora Fativan, e quero contribuir também, até porque eu não pude ficar presente na convocação da empresa, Caio, oi, no dia que Vossa Excelência convocou, mas vários meses realmente que a parte de funcionários, né, da nossa cidade de Parnamirim que dependem desse salário que é repassado pela empresa, que eu acredito que não é só Vossa Excelência, mas acho que todos os vereadores já receberam essa reclamação dos funcionários pela falta de comprometimento da empresa com o funcionalismo. E também falando, até porque eu tenho uma pequena empresa no Ceasa, e uma das coisas que eu entendi uma das coisas que meu pai me ensinou, que eu comecei a vender frutas e verduras na cidade de Nova Cruz,
E meu pai, como feirante, sempre teve essa preocupação de pagar os seus funcionários em dias. E eu tenho hoje 8 funcionários lá no Ceasa, e essa preocupação eu tenho porque quando você não cumpre com o funcionário, ele não trabalha satisfeito. E alguns que têm empresa sabem como é que funciona. Então, eu combino que essa situação pela empresa ela venha a ser resolvida, sim, porque ninguém gosta de atrasar suas contas e deixar de pagar as suas contas devidamente em dias, e só pode acontecer se receber o seu salário em dia. Então, também deixo aqui, né, a minha fala em favor desse tema, que a empresa tem que ter sim essa responsabilidade de colocar os salários em dias, até porque eu tenho certeza que, né, os proprietários da empresa, eles não gostam de atrasar suas contas, porque ninguém gosta de pagar nada com juros. Então, assim, sou favorável a essa crítica e que essa crítica possa servir para que os donos da empresa possam colocar os pagamentos em dias. E tem o meu apoio também, vereador. Obrigada, vereador Alex, pela sua contribuição. Vereadora, por favor, uma parte. E mais um ponto que o senhor Caio Ramon, quando esteve aqui, ele disse o seguinte: que mesmo que a Prefeitura de Parnamirim não fizesse o pagamento das notas, ele teria sim caixa para assumir o pagamento desses funcionários. Então, eu gostaria de saber a quem o senhor Caio está enganando, né? Porque 2 coisas ele falou aqui para nós vereadores, que até o final do mês seria pago tudo que estava atrasado, inclusive o pagamento de dentro do mês. E o outro é que mesmo que a prefeitura não fizesse o repasse, ele teria sim caixa para fazer o pagamento. E agora eu gostaria de saber a quem ele está enganando, porque tem vários funcionários que estão, alguns até doentes, sem poder comprar os seus remédios, e olha que o salário que eles ganham é muito pouco. Aluguel atrasado, crianças precisando de comida, e é o único dinheiro que eles têm. E algumas vezes até eu fui questionada, Fativan, por que não manda esse pessoal para o Ministério do Trabalho? Gente, a situação do funcionário é crítica. É aquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ele prefere continuar na empresa com a esperança de um dia receber, ou o mês que vem receber, do que dar entrada no Ministério do Trabalho e não ter mais emprego. Concedo a parte à vereadora Ana Michele. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, professora Fativan. Eu gostaria só de ratificar a fala de Vossa Excelência e fazer aqui uma observação para alertar o Executivo Municipal, porque nós, com a fala da empresa, e tudo bem, vereador Diniz? Com a fala da empresa e a secretaria que se colocou de finanças, a gente vê mais uma vez o excesso de burocracia, né? A gente vê a questão das notas fiscais, da tramitação, da questão de disponibilidade financeira, de todos esses trâmites que houve, inclusive, o compromisso de agilizar e de dar celeridade, porque, como a senhora falou, quem sente é o pai de família, é a mãe de família, que chega no momento certo com atrasos enormes salariais e todos os compromissos atrasados, como a senhora colocou muito bem. Mas o mais importante é algo que, inclusive, eu recebi hoje, essa demanda, sabe, vereadora? E eu vou até passar, foi há pouco, vou passar para a secretária de Assistência Social e para o chefe de gabinete, pessoas, inclusive, que, segundo informações que eu ainda vou checar e passar, mas eu gostaria de colocar aqui para alertar, inclusive colocar aqui uma sugestão de encaminhamento nesse sentido, que as pessoas que não têm sequer como se deslocar para o trabalho, não tem como pagar a passagem, o município está simplesmente penalizando. Quer dizer, terceiriza o serviço, não paga o profissional e o profissional não tem como comer, como pagar suas contas. Imagine como pagar um transporte caríssimo. E aí ele não tem como pagar um mototáxi, ele não tem como pagar uma alternativa, ele não tem como pagar um transporte público
Ele não tem, até porque 1 litro de gasolina, e se tiver um transporte, uma moto, qualquer coisa, é R$5 1 litro de gasolina, é R$120, que eu não vou nem entrar no mérito aqui desse governo golpista, né, porque isso aí é um absurdo das consequências para o nosso país, que não difere em Parnamirim. Então, qual é a nossa sugestão? Que o município tenha um olhar humanizado em relação a esses servidores que estão nessa situação. Porque eles não estão pagando passagem, né, porque eles estão com dinheiro e estão guardando em casa, né, em malas de dinheiro, assim, em malas e malas de dinheiro, caixa de sapato, estão guardando debaixo da cama, né, porque eles não estão guardando dinheiro e não tem como simplesmente pagar, ele não vai passar, não vai trabalhar porque não quer. Não vai trabalhar, inclusive eu já ouvi vários relatos, porque não pode. Porque não tem, tem gente fazendo cota em unidade de saúde, em escola, para as pessoas, para emprestar, para as pessoas irem trabalhar. Então nós não podemos nos calar nesta casa. Então eu me dirijo aqui ao Poder Executivo Municipal, que tem esse olhar, que tem essa sensibilidade, primeiro, que tenha realmente o trâmite e a celeridade para que essas pessoas recebam em dias. E segundo, que tem esse olhar neste momento crítico, até porque quem não pagou o servidor foi o município, não é o contrário não. Né? Então, que essas pessoas não sejam penalizadas, porque a informação que eu tenho aqui, não vou expor, que questão ética, que eu tenho nome, tudo aqui, função, etc e tal, e lotação, mas eu não vou expor, até porque nem tenho autorização e nem vou expor eticamente, como já falei. Mas que, inclusive, tem uma história de demissão por falta de abandono, por falta do trabalho, por abandono. Então isso aí a gente faz parte da base do governo, mas a gente tem coerência, tem que ter coerência e colocar as coisas como devem ser colocadas, devem ser tratadas. Então, senhora vereadora, eu agradeço a parte e dou essa sugestão, que se avalie a situação desses servidores, por que eles não estão indo trabalhar. E não simplesmente diga que vai demitir, que vai suspender, que vai fazer qualquer tipo de coisa, de penalizar, pelo fato de eles não estarem indo trabalhando. Então, vai aí a minha sugestão nesta fala e agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Agradeço, vereadora Ana Michele. Uma parte, por favor, vereadora Fátima. A senhora foi bem coerente na sua fala, até porque é uma realidade realmente que nós estamos vivendo, né? É lamentável, é vergonhoso o que os funcionários da cidade de Parnamirim estão passando no momento atual. É vergonhoso em todos os sentidos. Concedo uma parte ao vereador Betinho. Obrigado pela parte, vereadora. Boa tarde a todos. Estou só para contribuir com suas palavras, vereadora. Nós, vereadores, sempre estamos de olho nessa empresa. Inclusive, a senhora foi uma propositora da audiência pública que tivemos aqui nessa casa, né? E a gente já está cansado de falar nessa empresa, que eu já debati e discuti outras vezes aqui sobre a empresa Solaris e Crash, né? No nosso município. É lamentável, um pai de família tem suas contas, tem seus compromissos, seus aluguéis. Eu conheço pais de famílias que trabalham nessa empresa e estão pegando dinheiro com a agiota para cobrir seus compromissos. E isso é uma falta de respeito ao funcionário. Eu, como fui assalariado, eu sei a dificuldade de ganhar um salário mínimo para ter suas despesas em dias. E quando você não recebe, aí que as coisas ficam... Eu acredito que a gente tem que ter um posicionamento, não podemos se calar, que nem a vereadora Ana Michele falou. É uma coisa séria e eu espero que o dono dessa empresa, Caio, veio aqui, falou, né, e cumpra os compromissos que foi discutido nessa casa, né? Não chegue com calúnias, que pelo que eu estou vendo, hoje é 19 e nada dos funcionários receberem o salário. Eu fico triste e parece que é comigo, parece que eu estou sofrendo na pele, porque é uma situação lamentável, um pai de família que ganhar um salário mínimo e não receber em dia o seu salário. Esperamos que isso seja resolvido. E esse problema dessa empresa é muito antigo, não é de agora. Desde gestões passadas que a prefeitura tem esses problemas com essa empresa terceirizada que é a Solaris. Obrigado pela parte, vereador. Obrigada, vereador Betinho, pela sua contribuição. Realmente eu também desejo que tudo isso seja resolvido. E quando a gente fala assim apenas da empresa, mas a Prefeitura de Parnamirim ela também tem a sua responsabilidade. Foi a Prefeitura de Parnamirim que contratou essa empresa para contratar os seus funcionários. Então a gente não pode jogar toda a culpa para a empresa Solaris e a Crash, né? Um outro detalhe importante que eu gostaria até de pedir ao líder do governo, mas ele não está aqui,
O contrato da Solaris e da Crash, ele está se encerrando final de junho. Então, será que vai ser feito um novo aditivo a essa empresa que não está prestando um bom serviço? E pedir providências, até porque os funcionários dessa empresa, eles merecem respeito. Eles merecem receber os seus salários. Não interessa se o salário é pouco ou muito. Eles merecem receber o salário, até porque eles prestaram um serviço. Então, senhor presidente, eu gostaria que passasse isso para o líder do governo, que ele trouxesse uma resposta para essa casa. Porque eu acho que a casa também merece respeito, até porque o senhor Caio Ramon, ele falou em verdades aqui a essa casa, a nós vereadores. Obrigada pela... Inclusive, com título de sugestão, né, já que é notório, todo mundo sabe disso aqui em Parnamirim, como a empresa teve aqui, inclusive, numa solicitação de Vossa Excelência, eu sugiro até que vocês façam uma comissão de vereadores, né, para que vão até a empresa e até a administração para ver o impasse do que está acontecendo. Aí eu tenho uma empresa terceirizada aqui na Câmara, tá certo? Em todos os contratos que existem terceirizados, tá certo? Ele só não, para isso, para ele concorrer a uma licitação, ele tem que ter caixa. Ele tem que ter um caixa que cubra a sua folha salarial de 2 meses. Isso está em contrato. Então, mesmo que o município tivesse atrasado com a empresa, por obrigação, ela tem que ter os seus funcionários em dias. Aí eu tenho empresa que trabalha aqui na Câmara Municipal também, que são terceirizadas, e jamais eu vou admitir que um servidor chega ao final do mês e ele não tem o seu dinheiro, né, para comprar. Então eu sugiro que a vereadora Fativan, a vereadora Ana Michele, que recebeu essas demandas, tá certo? Com mais alguns vereadores que queiram participar, vocês façam uma comissão, marquem com a empresa, com a administração, para realmente fazer a pressão em defesa dos servidores. Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, população de Parnamirim que nos assiste neste momento, boa noite a todos e a todos. Impossível, ainda é tarde, boa tarde, é impossível usar essa tribuna e não reforçar aqui o já falado nesta noite, tanto pela vereadora Fativan, quanto pelos demais vereadores que pediram à parte. Mas antes de iniciar a minha fala, apenas para colaborar com o que a vereadora já falou, eu vou lembrar aqui, vereadora Ana Michele, de Karl Marx, filósofo, sociólogo, jornalista e um revolucionário socialista da época. E certa vez ele escreveu, aliás, ele não escreveu não, ele afirmou que o trabalhador tem mais necessidade de respeito do que de pão. A frase realmente, ela até pode ser incontestável, dada o respeito que todo servidor tem que ter dentro do seu trabalho e fora dele. Mas eu tenho certeza absoluta, vereadora, que para um pai de família e uma mãe de família que hoje presta serviço ao município de Parnamirim através das empresas terceirizadas, Crash e Solaris, certamente não irão corroborar com essa frase de Karl Marx, porque eles precisam de, sobretudo, de pão na sua mesa. É inegável aqui a qualquer pessoa a situação que passa as pessoas que hoje prestam serviço terceirizado em nosso município. A vereadora Fativan relatou aqui que muitos têm medo
de ir ao Ministério do Trabalho por questão de opressão ou por medo de perder a sua colocação. Eu acredito que sim, em partes, mas acho que eles também estão, através das redes sociais, fazendo valer essa cobrança. Estão constantemente nas nossas redes sociais, como hoje eu recebi, desde ontem. Eu acredito que quase todos os vereadores, o presidente desta casa também recebeu o clamor desses trabalhadores, pedindo clemência, ajuda. Estão clamando por ajuda, porque não é brincadeira e não é fácil um servidor trabalhar durante um mês todinho e no final do mês não ter garantido o seu pão na mesa. Então são pessoas que estão aí diante de uma fragilidade imensa e que estão clamando, principalmente nesta casa, essa intercessão junto ao Poder Executivo, ao prefeito Rosano Taveira, na tentativa de solucionar esse problema. Quem andou nas escolas essa semana acompanhando os arraiais juninos, fomos recebidos, eu particularmente fui recebida em muitas escolas que andei, por alguns funcionários da terceirizadas, me mostrando a insatisfação de estar ali executando o seu serviço de boa, porque apesar da vereadora no tocante à falta de compromisso no pagamento dos seus servidores, porque tenho certeza absoluta que tantos homens e mulheres que assumem, quer seja qualquer posto, de merendeira, de porteiro, de ASG, eles estão cumprindo a contento todas as suas obrigações. E aqui, vereadora Fativan e vereadora Ana Michele, que já se colocaram à disposição de ir à empresa, eu também vou colocar o meu nome para fazer parte dessa comissão. Primeiro, porque acredito que mais vereadores até, ou quem sabe todos, poderíamos ir juntos à empresa, ao gabinete civil, falar com o prefeito, na tentativa de resolver isso aqui. Primeiro porque eu compreendo que todos precisam de pão e de respeito. E o maior respeito que essa casa pode dar a esse povo neste momento é formalizar essa comissão, é ir sim na empresa, é ir na prefeitura e em todas as instâncias, até mesmo no Ministério do Trabalho. Senão, eles têm que ter essa garantia. São pessoas que não têm sequer, gente. Eu não vou nem agora falar aqui de medicação, mas eu tenho aqui hoje pessoas que entraram em contato comigo dizendo que hoje não tem na mesa sequer o pão para seus filhos se alimentarem. Isso é muito sério, Irani. Vereador Irani, isso é muito grave. Nós vimos aqui toda a polêmica, aqui nós estivemos aqui nessa casa com muitos gestores a favor e contra do projeto. Muitos estão aí sem receber gratificação, estavam. O projeto de lei foi aprovado e já foi sancionado hoje pelo prefeito e vão ter suas gratificações regularizadas. Mas imagine vocês se todos os terceirizados deste município conseguissem chegar aqui neste plenário, ficariam fora, porque são muitos, são mais quase 1.000, não é isso, Irani? São 1.300 servidores que estão nessa situação. E aqui eu vou apenas colaborar com esse pequeno discurso de minha parte, dizer que comungo em número, gênero e grau. Ontem mesmo estive na sala do presidente e fiz essa pergunta a ele. Ontem ninguém usou a tribuna, mas que era preciso e necessário, porque a voz do povo certamente é a voz de Deus. E somos nós que estamos aqui, que temos hoje nesse poder de fiscalizar, de fazer também com que essas pessoas sejam tiradas desta situação. Acho que o que mais poderia e que cabe a esta casa, Irani, foi feito também.
a empresa esteve aqui, representantes do executivo também estiveram aqui, e como a situação persiste e de forma muito mais grave. Todos nós sabemos que a lei que rege o contrato dele, que é a CLT, já preconiza que no seu parágrafo 1º, no artigo 1º, aliás, no artigo 459, já diz que todos devem receber os seus vencimentos até o 5º dia útil de cada mês. Então, assim, é preciso que o prefeito de Parnamirim tome a mesma medida que o vereador, o presidente desta casa, acabou de se colocar, que também existe aqui na Câmara uma terceirizada, mas que ele exige que todos recebam o seu pagamento no 5º dia útil. Uma parte, vereadora Vandilma. Então, assim, vereador, da mesma forma como Vossa Excelência, ao tomar essa decisão e conhecendo a sua capacidade, e também a do prefeito Rosano Taveira, é preciso que nós estejamos aqui unidos e imbuídos deste mesmo objetivo. A parte, vereadora Fativan, concedida. Obrigada pela parte, vereadora Vandilma. Lhe agradeço por já se dispor a fazer parte dessa nossa comissão. Seria interessante realmente que a gente conseguisse uma boa parte dos vereadores e realmente juntos ir cobrar melhorias para o pagamento desse, na verdade, efetivação no pagamento desses funcionários, porque eles já realmente não aguentam mais. E quando o nosso presidente aí falou na questão do terceirizado que aqui na Câmara se encontra, o senhor falou aí bem claro, eu não permito de maneira nenhuma que a terceirizada fique sem o pagamento, que os funcionários da empresa terceirizada fiquem sem os pagamentos. Então isso também é uma outra exigência que os vereadores também têm que pedir ao gestor da cidade, ao prefeito Rosano Taveira, que não admita isso de maneira nenhuma. Então, a gente vê nesse ponto como é que é um gestor de uma Câmara Municipal, como o vereador Irani Guedes, que não permite de forma nenhuma que os terceirizados fiquem sem pagamento. Então, a gente pode, nessa visão, ver o outro lado, que é o prefeito da cidade, Rosano Taveira, que não está nem aí com essa questão dos terceirizados, né? Porque no momento que a gente conseguiu que eles pagassem o mês anterior, mês de abril, que eles estiveram aqui em maio, foi porque essa Câmara teve a iniciativa de convidar todos para prestar conta. Então conseguiram começar a pagar os terceirizados que estavam atrasados. Vale alimentação, férias. E aqui houve uma promessa para nós vereadores que esse pagamento, o que faltava, seria feito no final do mês de maio. E além do mais, disse o seguinte, que não precisaria que a prefeitura pagasse em todos os meses, porque durante 3 meses a empresa, ele conseguia pagar. Foi isso que ele falou aqui para nós. E um outro detalhe também, ele disse o seguinte, qualquer problema, vereadora Fativan, aqui nessa casa ele falou, tá aqui o meu telefone. E até o momento eu não consegui falar nenhuma vez com o presidente da Solares e da Crash, que foi o senhor Caio Ramon. Nenhum momento. Então, quando a gente faz essa observação entre o presidente da casa e o prefeito Rosano Taveira, nós observamos a falta de respeito que essa gestão tem, infelizmente, com os funcionários da cidade de Parnamirim. Então, nós realmente precisamos fazer essa comissão e cobrar, sim, dessa empresa e do prefeito Rosano Taveira o pagamento desses funcionários. Obrigada pela parte, vereadora Vandilma. Eu que agradeço, vereadora Fativan. E vou sugerir aqui, senhor presidente, que o senhor formalize essa comissão, que seja, inclusive, publicada no Diário Oficial do município de Parnamirim, e eu faço questão absoluta de fazer parte dela. Primeiro, porque eu compreendo que, na maioria das vezes, esse trabalhador que está se dispondo a colocar também
a sua cara aí nessa cobrança é porque ele precisa, principalmente, garantir a sua moradia, a sua comida, seu vestuário e a alimentação dos seus filhos e também de medicação. Então, vereador, meu nome aí com muito orgulho eu coloco aí à disposição de Vossa Excelência para colocar nesta comissão. Essa noite eu poderia falar de muitos e muitos outros assuntos, mas tem vereadora Ana Michele, que eu estou dando entrada numa indicação que certamente deverá ser apresentada, lida amanhã no plenário ou na próxima segunda-feira. Primeiro porque, ao fazê-la, eu estou aqui solicitando a quiescência de vocês, de todos os edis, na tentativa de que todos pudessem subscrever junto comigo. Ela trata de uma indicação fruto do resultado da nossa audiência pública ocorrida no último dia 18 de maio contra abuso e exploração sexual infanto-juvenil, onde nós tivemos aqui a presença da nossa promotora, doutora Isabelita Garcia. E a mim coube a incumbência de fazer um encaminhamento natural de quem propõe uma audiência pública. E eu fui analisar toda a nossa fala, fui analisar todos os documentos aqui apresentados através da fala e sintetizei. Dentre eles, muitas dificuldades, principalmente no que permeia a assistência social e a Secretaria Municipal de Saúde. Principalmente porque a temática, naquele momento, estava destinada mais a essas duas secretarias e, claro, que também a Secretaria de Educação, também como formadora de opinião, dentre outras. Então, ao sintetizar, eu coloquei aqui, será a indicação de número 606, 2018, onde nós estamos solicitando ao prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, extensivo à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Assistência Social, que unam esforços quanto à adoção das medidas pertinentes para sanar as deficiências apontadas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por ocasião da audiência pública sobre abuso e exploração sexual infanto-juvenil, realizada no último dia 18. Na nossa justificativa aqui, eu trago como a maior justificativa a questão da violência de gênero, no qual se inclui aqui a violência sexual, principalmente às crianças e aos adolescentes. Trago aqui na nossa justificativa a exposição de tudo que foi colocado pelas demandas da promotora de justiça, de tudo que não está sendo realizado hoje no município e de importância para que conselhos tutelares, CREAS, CRAS e outras instâncias possam ter equipamentos como computadores, impressoras, dentre outros. Eu vou pedir aqui a minha equipe que amanhã cedo passe uma cópia desse documento vereadora, a todos os vereadores desta casa. Preciso saber quais os vereadores que querem subscrever comigo e só após essa confirmação de cada um eu irei apresentar. Então, penso que essa não é uma indicação exclusiva tão somente desta vereadora, mas o nosso desejo aqui é que todos vocês possam, pelo bem comum e principalmente pela questão da violência que hoje está assolando a infância no Brasil e nesta cidade, vocês possam comungar comigo nesta indicação. A parte concedida, vereadora Ana Michele. Vereadora Wandilma, a senhora, como sempre, muito coerente nas suas colocações. Poderia até a gente refletir um pouco mais sobre o marxismo, sobre o materialismo histórico, sobre Karl Marx, os conceitos de mais-valia, da valorização do trabalhador, essa discussão socialismo-capitalismo, mas vamos deixar para outro momento. Mas a gente tem que ressaltar, inclusive os vereadores presentes, que
como a gente colocou na audiência pública, vereadora Fativan, da assistência social, né, da discussão e consolidação do nosso SUAS, gente, isso não pode mais acontecer. Nós estamos cansados. Relatos de crianças com 3 meses de idade abusadas, numa violência terrível, silenciosa, dentro da sua própria casa, pelo seu próprio pai, ou companheiro, ou familiar próximo, que aí a gente sabe que essa, o perfil, é a realidade. Uma rede totalmente frágil, onde tanto as mulheres, principalmente as crianças, e que não são apenas as crianças do gênero feminino, também os meninos são abusados sexualmente, são violentados. E sabe o que a gente vê? A gente vê, repito, uma rede frágil. Os profissionais, muitas vezes, que não têm o olhar, porque sou profissional de saúde, e a gente sabe dessa realidade, professora Wandilma. O que a gente vê são esforços, mas a gente vê ações pontuais, ações incipientes diante dessa realidade. Então, professora, quando a senhora chama essa audiência pública, que foi inclusive belíssima, desde a concepção da organização, não é isso, Betinho, que aqui estava, principalmente aqui a gente provoca os vereadores que fazem parte da comissão em defesa da criança e do adolescente, que realmente se debruce sobre o orçamento, se debruce sobre o FIA, dê as mãos ao Ministério Público, um trabalho excepcional e belíssimo que a doutora Isabelita Garcia desenvolve neste município. Como gestora da assistência social, já vi muita coisa e muitas situações de violência. Então, gente, não tem, professora Wandilma, para a gente concluir neste momento a fala, como estruturar uma rede sem ter recursos, sem ter orçamento e sem ter assistência social como prioridade. Gente, na Constituição do nosso país, há um financiamento mínimo constitucional com recursos municipais, obviamente próprios, 25% para a educação, 15% para a saúde. E todos esses anos não se conseguiu pelo menos 5% para assistência social. Ou seja, é o maior paradoxo e contradição que possa existir. Nós temos uma sociedade excludente, o desemprego, a falta de oportunidades, pastor Alex, os jovens à mercê de tudo, e por outro lado nós não temos uma assistência social preparada. Não estou só falando só de Parnamirim não, mas enfatizando Parnamirim. Preparado, uma rede preparada de assistência, de atenção, que é uma luta constante de um segundo CREAS, professora Wandilma, uma luta constante e muito antiga. O Conselho Tutelar, a questão da estruturação, como a gente já falou, de uma rede de assistência, de atenção a essas crianças vítimas de violência. Gente, nós somos mães, nós somos pais. A gente sabe que é uma violência triste. Você sabe o que é, gente, você como pai, pastor Alex, ver uma criança de 6 meses violentada sexualmente pelo próprio pai, e você chegar com a mãe com essa criança nos braços, e você chegar, não sabe para onde ir. Vai para o Conselho Tutelar, vai para um CREAS, de lá vai fazer um exame é hoje na maternidade, que antes era no ITEP. E você, em cada lugar que você chega, você repete várias vezes a mesma história e acaba sendo mais constrangedor, né, professora Wandilma? E você não vê uma efetividade nessa resposta. Então, professora Wandilma, estamos com a senhora nesta luta. Esta luta deve ser constante, efetiva, profunda, séria, porque é mais do que séria, é grave. E eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência, a fala de Vossa Excelência, o compromisso de Vossa Excelência, como mãe, como avó, como educadora, como mulher, viu? Quero dizer que nós estamos aqui e parabenizá-la, porque muita gente precisa. E eu fico muito feliz, senhor presidente, esta casa, a riqueza desta casa nos debates, né, das temáticas, de como nós estamos interagindo com a sociedade parnamirinense e, de fato, representando os parnamirinenses. Então, a gente precisa realmente ter uma postura efetiva, porque a infraestrutura é importante, o desenvolvimento urbano é importante, o saneamento é maravilhoso, mas as pessoas, a vida, a proteção, o direito à dignidade, a dignidade humana, os direitos humanos, são muito mais do que importantes, são essenciais. Agradeço a parte, professora Wandilma. Obrigada, Ana Michele, vereadora Ana Michele, pela sua contribuição. Eu tenho certeza absoluta que a nossa missão, ela terá sido cumprida.
enquanto parlamentares, enquanto mães, mulheres, avós e homens também, se nós conseguirmos minimizar e fazer com que as nossas crianças tenham uma infância feliz. Senhor presidente, eu sei que a minha hora já está praticamente vencida, mas eu vou pedir aqui a Vossa Excelência só para dizer da minha satisfação da Lei número 133, 2018, ter sido publicada hoje, lei que trata das gratificações dos diretores e vice-diretores eleitos do município de Parnamirim. Porém, faço aqui um registro desde o início e hoje, como indicação, eu solicitei ao Executivo Municipal, à Secretaria, Procuradoria-Geral, as outras secretarias que tenham também esta sensibilidade, que unam esforços no sentido de fazer com que seja criada a lei complementar que dá direito aos diretores e vice-diretores não eleitos ter também uma equiparação salarial. Nós sabemos hoje que a lei que foi aprovada nesta casa, já sancionada pelo prefeito, ela apenas priorizou e alcançou somente os diretores eleitos através da gestão democrática. Infelizmente, todavia, os outros diretores que estão aí, que são servidores e que estão também sendo gestores, têm a mesma responsabilidade, têm o mesmo compromisso e, portanto, merecem também ter a sua equiparação salarial, motivo pelo qual nós também pleiteamos aqui, através desta nossa indicação, que eles sejam contempladas. Até porque todos nós sabemos que pagar salários diferentes em detrimento a outros fere o princípio constitucional de igualdade, razão pela qual nós pleiteamos esta lei complementar, que venha também abarcar os gestores não eleitos, gestores, diretores e vice-diretores não eleitos no nosso município. Muito obrigada pela oportunidade. Antes de ir para a ordem do dia, só como informação, os vereadores Fátima Alves, as vereadoras Fátima Alves, vereadora Vandilma, vereadora Ana Michele, vereador Betinho, vereador Binho, vereador Alex. Esses são os vereadores que vão compor uma comissão a qual amanhã irei fazer essa portaria para ser lido amanhã na sessão e em seguida ir para o Diário Oficial, oficializando esses 6 vereadores a tratar esse assunto junto à empresa. A comissão ela é temporária, ela é só enquanto está resolvendo, vamos resolver ela não por decreto e sim por portaria. Vamos à ordem do dia. Em segunda discussão e em segunda votação, projeto de lei 043/2017 dispõe sobre a instalação de dispositivos de segurança nos veículos de transporte público coletivo de Parnamirim, que mude os letreiros quando da ocorrência de assaltos e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em segunda discussão. Em segunda votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei 045/2017 dispõe sobre a divulgação da lista de empresas para vagas nos centros infantis municipais e tempo integral e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em discussão. Em segunda votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu convido o vice-presidente Abidene para dar sequência na votação. Eu não estou conseguindo ler direito. Pois vamos lá, né?
Projeto de Lei 048/2018 determina a inclusão nos sites da Prefeitura do município e da Câmara Municipal de Parnamirim de relação de serviço de proteção à mulher vítima da violência. Autor: Poder Legislativo, vereadora Ralessa Freire dos Santos. Em discussão, em votação, aquele que permanece. Aprovado. Projeto de Lei 051/2018 dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do celíaco e da outras providências. Autor: Poder Legislativo, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, aquele que em segunda votação, aquele que aprova permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Lei 054/2018 acrescente o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 1643 de 4 de dezembro de 2013 e da outra providência. Autor: Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes de Medeiros. Em discussão, em votação, aquele que aprova permaneça como estão. Aprovado. Em única discussão, em única votação, requerimento legislativo 058/2018 requer ouvido plenário em conformidade com o disposto no artigo 150 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para tratar e discutir sobre o tema insegurança nas escolas municipais de Parnamirim. Autor: Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo Negócio de Freitas. Em discussão, em votação, aquele que aprova permaneça como estão. Aprovado. Requerimento Legislativo 059/2018 requer ouvido plenário em conformidade com o disposto do artigo 150 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para tratar e discutir a temática revisão da Lei 140/1969, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Parnamirim. Autor: Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, aquele que aprova permaneça como estão. Aprovado. Como não há mais nenhuma matéria para ser deliberada, dou por encerrada a sessão e convido outra para amanhã, 20 de junho, no horário regimental.